Talvez você já tenha ouvido falar sobre a balaiada, mas não sabe tudo, everything que eu vou te contar nesse vídeo hoje. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a vinheta aí pra gente, produção. Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Riciopo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube para vocês e hoje falando sobre uma das revoltas regenciais mais importantes, mais contundentes aí, que é a revolta da balaiada. Beleza, galera? Mas antes de mais nada, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Curte esse vídeo que não vai te custar absolutamente nada. Vai só ajudar a gente a crescer cada vez mais. Se você quiser tirar print desse quadro aqui, desse quadro que eu montei para você sobre a balaiada, eu vou deixar você tirar print, mas antes eu vou aqui, ó, soltar uma música pra eu dançar aqui rapidinho, descer, você pausar. Amanhã não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado em compreender a minha liberdade, vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade. Poesia 6 a gente reviveu, era uma vez eu e você, não diz que você esqueceu. Hoje eu falei de você pra minha mãe, sei que tô emocionado, eu sei que tô precipitada. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Eu sei que tô emocionado, eu sei que eu tô precipitada. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Galera, falando sobre a balaiada, quando foi que ocorreu essa balaiada? Ela vai ocorrer ali no período regencial, né? No final do período regencial, de 1838 a 1841. Você sabe bem que essa fase é a fase do regresso conservador. É aquela fase de maior centralização. Essa revolta, ela ocorre na região do Maranhão e é uma revolta que vai influenciar outras regiões, como por exemplo o Piauí. Vai chegar a regiões do Piauí, por exemplo. Então é uma revolta que ocorre no Maranhão, uma revolta muito importante, uma revolta de grandes proporções, que nós temos ali grandes camadas populares participando dessa revolta e outros grupos também participando dessa revolta. Essa revolta ela vai ter ali 3 grandes líderes principais. O Raimundo Gomes, que era um vaqueiro, tá, da região. É um cara que por questões políticas ali vai ficar insatisfeito muitas das vezes com o que está sendo decidido no Maranhão. A gente tem o Manuel dos Anjos Ferreira, que é o balaio. Para quem não sabe, balaio é o cara que fazia cestos, ele era uma espécie de artesão. Então era o artesão, era o cara que fazia cestos. E aí, pelo fato do balaio, né, do Manuel dos Anjos Ferreira, ele ser o cara responsável por fazer cestos, a gente tem uma grande participação de artesãos aí no movimento também. E a gente tem a liderança também do Preto Cosme. O Preto Cosme, que vai liderar aí grupos de quilombolas, chegando a liderar mais de 3.000 quilombolas contra a regência, enfim, contra as governanças locais. Esse movimento, ele é um movimento de caráter popular, portanto, nós temos aí a participação de grupos populares em massa participando. A gente tem 200 mil habitantes no Maranhão ali em 1888, sendo que metade, 50%, eram de escravizados e de grupos mais pobres, mas principalmente de escravizados. Então, era uma grande massa que estava ali em situações precárias, situação de calamidade na região do Maranhão. Outra coisa, é um movimento separatista, tá? Um movimento que quer separar o Maranhão e propor novas ideias, propor um novo governo. Nós temos aqui, então, camadas pobres participando, e quando eu falo camadas pobres, isso envolve tanto homens como mulheres. É um movimento que tem uma forte participação de camponeses, de pessoas oriundas do campo. É um movimento que tem uma forte participação de indígenas, olha aqui. É um movimento que tem a participação de escravizados e um movimento que também tem a participação de quilombolas. Como eu falei, cerca de 3.000 quilombolas, aquelas pessoas, aqueles escravizados, né, que fugiam e se refugiavam e buscavam ali um lugar de resistência
para fugir do sistema escravista, enfim, que existia nas regiões. Beleza, galera, show! Agora, qual foram os grandes motivos, né? Quais foram os grandes motivos para que essa revolta acontecesse? Nós temos questões políticas envolvidas, nós temos questões, além disso, pessoais envolvidas, temos vários fatores que vão gerar a eclosão dessa revolta. Essa revolta, que é a revolta da balaiada, é um movimento que nós não temos uma elite muito forte liderando. Apesar disso, essa revolta ela também pode ser chamada de revolta dos bem-te-vis, né? Não é muito comum esse nome, mas pode ser chamado de revolta dos bem-te-vis, mas não é muito comum. Comum é a balaiada, na verdade. Mas por que isso? Nós temos dois grupos políticos, os bem-te-vis e os cabanos, ali na região do Maranhão. Os bem-te-vis, eles eram liberais e os cabanos eram conservadores. Nessa época aqui, em 1838, quem está comandando a regência é o Araújo Lima, então é um regresso conservador, uma fase de centralização. Portanto, os cabanos eles ganharam mais protagonismo na região do Maranhão e os bem-te-vis perderam. Então, esse grupo dos bem-te-vis, que são os liberais, eles vão, muitas das vezes, financiar esse movimento da balaiada, esse movimento de caráter popular. Para quê? Para que esses grupos populares fizessem revoltas e essas revoltas causassem uma instabilidade no governo dos cabanos no Maranhão, possibilitando a volta dos bem-te-vis para o cenário político do Maranhão. Olha só a parada. Só que esse movimento ele ganha grandes proporções e acaba que esses bem-te-vis percebem ao longo do movimento que o movimento ficou muito maior do que eles imaginavam. Eles estavam ali financiando com alimentos, com armas, só uma revoltinha e tal, e acabou ficando uma parada muito maior do que eles imaginavam. Então isso faz com que eles deixem aí de apoiar esse movimento. Esse movimento é motivado por quê, gente? Uma pobreza infinita, né? Uma pobreza infinita, as camadas populares ali passando fome, miséria, né? Muita pobreza mesmo. A gente tem dificuldades econômicas causadas principalmente pelo produto que eles produziam ali, que era o algodão. Né? O algodão era o principal produto do Maranhão desde o período colonial e estava passando por um cenário muito ruim por conta de uma concorrência com a região sul dos Estados Unidos, né, que eram grandes produtores de algodão e aí acabavam dificultando a produção do Maranhão, a produção brasileira. E a gente tem uma insatisfação também causada por uma falta de autonomia política. Essa falta de autonomia política, gente, ela é causada por quê? Porque nós temos aqui a região do Maranhão ali não tendo liberdade de escolher os seus prefeitos. Os prefeitos eles eram nomeados pelos presidentes das províncias. E essa nomeação, que é a chamada feita pela lei dos prefeitos, ela gera uma insatisfação local muito grande, porque os caras queriam mais autonomia política, queriam poder escolher os seus prefeitos, e isso gera uma grande insatisfação. A gente tem a violência policial também dos policiais locais, inclusive o Manuel dos Anjos Ferreira, ele vai ser um dos caras que vai acabar sofrendo dessa violência policial. Suas filhas vão ser estupradas por oficiais militares e aí isso vai revoltar o cara. E os filhos deles também vão ser, os filhos dele, meu Deus, ser recrutado forçadamente para o exército. Isso também irrita demais o Manuel dos Anjos Ferreira. As filhas são estupradas, então isso gera, caraca, filha do cara, então o cara fica completamente revoltado com isso. E a situação da escravidão, não preciso nem falar, a gente tem ali, como eu falei, 50% da população fazendo parte desse cenário aqui de escravidão. Então, gera uma insatisfação, é um movimento forte, é um movimento que se estende para outras regiões e é um movimento liderado por grupos populares. Esse movimento, ele se inicia, ele estoura ali em 1838, porque o irmão do Raimundo Gomes, o vaqueiro, vai ser preso numa região chamada de Vila de Manga. Era uma vila chamada de Vila de Manga, né? Manga era o nome da vila. Quando ele é preso na Vila de Manga, o Raimundo Gomes decide libertar o irmão. E o Manuel dos Anjos Ferreira, o balaio, se junta ao Raimundo Gomes nesse projeto, toma a Vila de Manga e depois os caras partem para tomar uma cidade maior, que é a cidade de Caxias.
eles vão tomar a cidade de Caxias e lá em Caxias eles ficam só em Caxias 46 dias, gente. 46 dias só em Caxias, beleza? E aí a gente vai ter o Luiz Alves de Lima e Silva, né, um militar que vai ser chamado, vai ser convocado pela regência para reprimir esse movimento, vai ser convocado ali para reprimir o movimento, para reprimir a rebelião da Balaiada. Inclusive é por conta disso que ele ganha o título de Barão de Caxias, posteriormente no segundo reinado de Duque de Caxias. É tudo por conta dessa região que ficava no Maranhão. A repressão, ela é feroz, né? O Luiz Alves de Lima e Silva, ele é um cara que vai usar de muita violência para reprimir, de canhões, enfim, vai utilizar todas as formas possíveis para reprimir o movimento, que é um movimento que chega ao fim em 1841, já no segundo reinado. Beleza, minha galera? Tranquilo? Gostou desse vídeo? Ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para ajudar a gente cada vez mais. E aí, só lembrando aqui, né, que o Luiz Alves de Lima e Silva, o Caxias, né, como ele é chamado, ele vai reprimir Balaiada e Farroupilha. Se você quiser lembrar de quais rebeliões ele reprime, é só você lembrar que o Luiz Alves de Lima e Silva, ele reprime Balaiada e Farroupilha. Caxias reprime Balaiada e Farroupilha, CBF. Só lembrar de CBF, que são as revoltas ali que ele reprime. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo. Vamos pra cima, arruma sua aprovação. De você pra minha mãe, sei que tô emocionado, eu sei que tô precipitada. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Eu sei que tô emocionado, eu sei que eu tô precipitada.